Mas antes da gente começar a nossa primeira rodada de manchetes, eu só preciso trazer para vocês um dado. Eu fui para casa ontem, Fábio, incomodada com um comentário que a gente recebeu aqui, que foi não minimizando o problema, mas assim, foi uma chuva torrencial, sem precedentes. Não há como culpar ninguém. Você não pode culpar apontando em uma só direção. Mas nós estamos vivendo no Brasil já há alguns anos chuvas muito mais fortes, temporais muito mais fortes, sobretudo na região sudeste do Brasil. Não é inesperado, foi sem precedentes, o maior volume de chuvas do Brasil, sim. Mas nós temos que nos preparar para essa realidade. E aí eu fui atrás de números e tem um instituto que se chama IPT, Instituto de Pesquisas Tecnológicas de São Paulo, que faz um atlas dos desastres naturais, um levantamento das mortes por deslizamentos. O professor que cuida desse estudo é o professor Eduardo Soares de Macedo. Entre 1988 e 2022, 4.146 brasileiros morreram por deslizamentos de terra. 4.146 brasileiros morreram por deslizamentos de terra. São pessoas que moram nas encostas, que os barracos vão se acumulando, os barracos vão ficando uns sobre os outros, porque essas pessoas não têm para onde ir, não tem um programa habitacional que as atenda, que as tire daquela condição de perigo. Hoje, um dado divulgado pelo governo federal, pelo ministro de Desenvolvimento Regional, Integração e Desenvolvimento Regional, 4 milhões de brasileiros estão em áreas de alto risco de deslizamento. Então, eu estou trazendo esses dois números para vocês para a gente entender que a gente não pode normalizar a morte das pessoas que não têm onde morar e que se agrupam, vivem em condições precárias e encostas que sequer deveriam ter sido ocupadas. Foi uma chuva sem precedentes? Foi uma chuva torrencial? Foi. Mas a gente não pode normalizar essas mortes e achar cada verão vai cair um temporal em algum lugar e pessoas pobres em encostas ocupadas indevidamente vão morrer e paciência. Porque senão a gente não faz uma política séria nesse país de ajuda, de desenvolvimento habitacional para quem de fato precisa. Esse é um desafio enorme do nosso país, porque ele não se resolve em um mandato, em um governo. Se a gente não tiver uma sequência de mandatos de governos diferentes, priorizando dar uma casa digna a quem precisa, a gente nunca resolve esse problema. E é por isso que a gente olha pelo retrovisor, trazendo o dado aqui do IPT, 4.146 pessoas morreram, e a gente, chuva após chuva, verão após verão, fala de tragédias, mas não fala de uma continuidade de trabalho, de política habitacional séria nesse país. O Entre Nós de hoje vai tratar desse assunto, daqui a pouquinho, inclusive, com uma entrevista com o ministro Valdez Góes. Então, daqui a pouquinho a gente aprofunda esses dados e, de fato, o que precisa ser feito daqui para frente para que a gente pare de noticiar tantas tragédias e não tenha solução contínua para apresentar para a população brasileira.